Olá, meu amigo, minha amiga, todos bem? Vamos lá, vamos continuar aí, né? A nossa série de vídeos sobre 1844, né? Até 2.300 tardes e manhãs. Nós estamos percebendo que alguma coisa diferente com o que está escrito está acontecendo com esta doutrina dos adventistas do sétimo dia, de que as 2.300 tardes e manhãs findaram-se em 22 de outubro de 1844, naquela tal visão, né, do santo para o santíssimo e tal e tudo mais. E sempre você tem que ter em mente o seguinte: os meus vídeos, todos que estão lá no meu canal, inclusive esta série sobre o Adventismo, não é para tirar a sua fé, seja lá no que for, teu pastor, ancião, apóstolo, presbítero, diácono, enfim, é para simplesmente você ter informações que talvez você nunca ouviu lá na sua denominação, tá certo? Vamos lá, dar continuidade a esta série, vamos ao vídeo. Antíoco Epífanes e Daniel 11. A evidência mais convincente de que Daniel 8 está falando de Antíoco Epífanes é o fato de que Daniel 11 explica Daniel 8 com grande detalhe e que o chifre pequeno é interpretado desde o verso 21 em diante. Embora Uri Smith tentasse acomodar a história para que se ajustasse à profecia, sua explicação não é senão uma paródia, uma brincadeira. Somente Antíoco se ajusta às suas especificações, Daniel 8 e Daniel 11. Qualquer que tente interpretar Daniel 8 sem a interpretação paralela do capítulo 11 não conseguirá ir muito adiante, não. E permita-me destacar que o intento de Uri Smith de fazer encaixar Roma no capítulo 11 como cumprimento do versículo, como 11:21, é uma brincadeira. Os detalhes desses versos se encaixam somente com uma pessoa, Antíoco Epífanes. Algumas vezes esquecemos que Daniel escreveu para o povo brasileiro? Não, para o povo judeu. Daniel escreveu para advertir os judeus da maior crise que havia de sobrevir ao povo de Daniel entre o tempo do cativeiro na Babilônia e a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. O ataque homicida de Antíoco Epífanes contra os judeus. Deus nunca deixou o povo sem aviso quanto às futuras situações de urgência. O livro de Daniel prediz que as calamidades teriam lugar sobre o tirano sírio. Sabendo que os capítulos 11 e 12 transcorrem sobre o mesmo terreno que o capítulo 8, podemos nos perguntar que equivalências proporcionam estes capítulos para Daniel capítulo 8, de 10 a 14. Ajuda-nos a relação entre 8 e 11 a encerrar melhor essa passagem 8 e 14. Comparemos a profecia do templo de Daniel 8 com a profecia do templo em Daniel 11. O tema de cada passagem é o mesmo. Daniel está expandindo esse assunto lá em Daniel 11. Em cada um deles, um poder blasfemo e conquistador vem contra o povo do pacto. Em ambos, o príncipe do pacto, seu santuário e os adoradores são derrubados. Em ambos, se promete que essa iniquidade não prevalecerá para sempre, porquanto Deus decidiu vindicar a verdade e derramar a sua indignação sobre o opressor idólatra e perseguidor. Esta vindicação, sem demora, não há de ter lugar senão até o tempo do fim, depois dos 2.300 dias. A purificação do santuário, desde a profanação em Daniel 8,14, corresponde à profanação do santuário mencionada lá em Daniel 11, verso 31. Um exame da palavra hebraica equivalente a profanar é um estudo de seus sinônimos e seus antônimos, fornece muita luz sobre o significado da palavra traduzida como purificado em Daniel 8,14. É impossível exagerar o fato de que Daniel 11:31 está dizendo em diferentes palavras o mesmo que Daniel 8, de 9 a 13, e que, portanto, pode-se ter uma compreensão mais ampla lá de Daniel 8,14 por meio da segunda descrição expandida da situação que torna necessária a purificação.
o terrível dilema adventista. Daniel 8, de 11 a 12, diz que o chifre pequeno foi que lançou por terra o santuário. O contexto de Daniel 8 é o chifre pequeno e que causa tal desordem no santuário que necessita ser purificado e vindicado. Eis aqui o terrível dilema adventista. Os adventistas afirmam que a purificação do santuário refere-se ao processo do dia da expiação de Levíticos 16, no qual os pecados de Israel eram purificados pelo sangue de Cristo. Infelizmente, em parte alguma de Daniel 8, se tem os pecados de Israel como que profanam o santuário. Pelo contrário, é o poder do chifre pequeno o que assolou o santuário. Portanto, a purificação do santuário, como se descreve em Daniel 8, não pode referir-se ao dia da expiação. Antes, refere-se à restauração do santuário que havia sido pisoteado pelo poder do chifre pequeno. Isto põe os adventistas num terrível dilema. Daniel 8 diz que o santuário foi profanado pelo chifre pequeno. Contudo, os adventistas dizem que foi contaminado pelos pecados do povo de Israel. É impossível que ambas as afirmações sejam corretas. Uma é verdadeira. Ou o santuário foi contaminado pelo chifre pequeno, como descreve Daniel 8, ou foi profanado pelos pecados do povo de Israel. Por qual dos dois, então, foi tido o problema? O erudito adventista Dr. Raymond Cottrell explica o terrível dilema adventista. Cottrell, como aparece citado em Daniel 8,14, por Desmond Ford, página 115 e página 116. Vamos lá. O contexto de Daniel 8,14 atribui a profanação do santuário ao chifre pequeno. A interpretação adventista atribui a transferência dos pecados confessados ao santuário celestial pelo ministério sacerdotal de Cristo. Então, pretender diante de nós mesmos que a interpretação adventista de Daniel 8,14 no contexto seria identificar o chifre pequeno com Cristo. Em outras palavras, não podemos ter ao mesmo tempo o contexto e a interpretação adventista pelo que está na Bíblia. Se vamos ser coerentes com a lógica adventista, dizendo que a purificação do santuário era o dia da expiação, então somos obrigados a chegar à conclusão de que Cristo e seu povo são o poder do chifre pequeno que contaminou o santuário. Esta é uma conclusão errada e coloca os adventistas num dilema do qual é impossível de se sair dessa, se desembaraçarem. As objeções adventistas refutadas. Nasce do vento o chifre pequeno de Daniel 8. Alguns eruditos adventistas, reconhecendo que o chifre pequeno não surgiu da Grécia, como indica o símbolo do bode, sugerem que o chifre pequeno sai de um dos 4 ventos do céu, antes que de um dos 4 chifres. Afirmam que o hebraico permite a possibilidade dessa interpretação. Daniel 8, verso 8 e 9, diz assim: saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu o chifre pequeno. Em hebraico, as palavras podem ser do gênero feminino, masculino ou até neutro. Em Daniel 8:9, a palavra eles está no gênero masculino. Posto que a palavra chifre é feminina e a palavra ventos pode ser ou masculina ou feminina, os eruditos adventistas indicaram que a palavra eles deve referir-se a ventos. Portanto, argumentam, o chifre pequeno surgiu de um dos 4 ventos. Contudo, há um problema muito sério com isso. A palavra é feminina e que parece ligá-la feminina a chifres. Se vamos olhar somente a linguística, não podemos estabelecer com certeza se o chifre pequeno surgiu dos ventos ou de outro chifre. Assim, temos que buscar outra evidência. O chifre representa um poder real, e seria inusitado encontrar um poder real não associado com um corpo, um reino. Pareceria estranho que a um profeta fosse dada uma visão mostrando uma sequência de eventos que tem que ver com Alexandre, o Grande, a seguir o desmembramento do Império Grego em 4 partes, e então o surgimento do chifre pequeno. O chifre pequeno não surge do Império Grego.
Aparentemente, o Império Grego proporciona o pano de fundo para o surgimento do chifre pequeno, ou do contrário, por que iria ser mencionado? A ideia de um chifre surgindo do vento não só parece estranha, como viola a unidade visual do símbolo. Note-se a sequência da visão. Veja bem. O bode aparece com um grande chifre entre os olhos. O chifre do bode é quebrado. Em seu lugar surgem 4 chifres. De um desses 4 chifres sai outro chifre. Todos os chifres estão ainda unidos ao corpo do bode, que é a Grécia. Em nenhuma parte do livro do Daniel ou do Apocalipse encontramos que um chifre surja do vento, desprendido de um corpo. Os chifres não nascem do vento. Não é assim que está escrito. Os chifres representam reis ou divisões de um reino. Um chifre desprendido de um corpo representaria um rei sem reino. Permite o hebraico interpretar o texto com o sentido de chifre surgir do vento? Isso, dá para debater sobre isso. Mesmo que sim, o hebraico também permite a interpretação de que surge de um dos chifres. E agora? Deve-se fazer uma pergunta. Que interpretação tem mais sentido? Um chifre que surge de um chifre existente ou um chifre que nasce do vento? A única que faz sentido é a de um chifre que sai de um dos 4 chifres já existentes. Fracassou Gabriel em sua missão? Guilherme Miller e depois Ellen White, Uri Smith e outros adventistas do sétimo dia, com a intenção de ligar Daniel 8 a Daniel 9, afirmaram que Gabriel foi enviado novamente a Daniel 11 anos depois, para explicar-lhe novamente a visão de Daniel 8. Asseguraram que a última parte de Daniel 9 é uma explicação adicional de Daniel 8. Para fazer semelhante afirmação, devemos primeiro supor que Gabriel fracassou a primeira vez. Em Daniel 8,16, uma voz ordena, vamos lá. Gabriel, mostre a este a visão. Se Gabriel deixou de fazer entender a Daniel a visão, então desobedeceu a ordem do Criador. Ademais, isto tornaria Gabriel culpado de praticar o engano, porque no verso 19 disse assim a Daniel: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo. Fracassou Gabriel então? Os que buscam a verdade lendo as profecias, então deve crer que Gabriel obedeceu a ordem de fazer entender a Daniel a visão e tem que crer nas palavras do próprio Gabriel de que faria Daniel saber. Portanto, não há razão para que Gabriel regresse 11 anos depois para explicar uma visão que já havia conseguido explicar lá atrás. E Daniel 9 é uma expansão de Daniel 8? Devemos entender isso? Não agora, no próximo vídeo. Tá certo? Muito bom que você veio até aqui. Se você, eu sempre digo também lá nos meus outros temas, se você está achando que está um pouco complicado, não é complicado, mas se você está achando que tem muita informação, faz o seguinte, para o vídeo, volta o vídeo, assista novamente aonde você não entendeu naquela parte, pega a sua Bíblia, leia lá o capítulo 8, 9 e tudo mais. Tá certo? Lembrando que não é para tirar sua fé, hein? Não é para tirar sua fé nos 2.300 tardes e manhãs que representariam anos conforme o Adventismo e que findaram em 1844. Não, são só informações para você, tá certo, meu amigo? Um abraço e até o próximo vídeo.